super dica de Excel. Eu tenho aqui uma base de dados e o que acontece? Eu quero criar uma tabela dinâmica, eu quero criar um dashboard, eu quero criar gráficos, quero fazer uma apresentação dessa minha base de dados. Porém, eu já me deparei com um pequeno problema aqui, que é o seguinte: na coluna vendedor eu tenho o nome do vendedor e abaixo dele eu tenho células vazias, certo? Então eu já percebi que estas células vazias deveriam estar preenchidas com o nome do vendedor acima, beleza? Tem gente que faz esse preenchimento de forma manual, coloca o filtro, vai copiando e colando. Tem gente que cria um código VBA para poder fazer esse preenchimento, mas o Excel ele tem ferramentas que lhe permitem fazer este preenchimento de forma correta e de uma maneira assim muito prática, muito fácil. É isso que nós vamos aprender agora, ok? Eu deixei o teclado virtual habilitado aqui só para a gente entender e acompanhar mais ou menos as teclas que eu estou utilizando para poder fazer a seleção do intervalo, enfim, para ficar mais fácil a visualização, para ficar mais didático. O que eu vou fazer então no meu primeiro passo? Eu vou fazer o seguinte: na primeira célula vazia que aparece, eu vou apertar igual e vou referenciar a primeira célula acima não vazia, certo? Muito simples isso até agora, não é verdade? O que eu vou fazer? Vou selecionar a célula que tem a fórmula, vou dar um Ctrl C. Agora, esse passo a passo é interessante você fazer certinho para que a execução, né, do processo, o resultado, venha de forma correta. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter que selecionar o intervalo onde você vai, digamos assim, despejar as fórmulas, que vai ser nas células vazias. Então, como que seria isso? Olha só, eu vou apertar aqui, ó, Ctrl Shift End. Ele vai selecionar toda essa área aqui. Só que eu quero somente a área da coluna B, que é a coluna do vendedor. Então eu vou segurar Shift, olha aqui, e vou apertando a seta para o lado para eu ir reduzindo o meu intervalo selecionado. Pronto, selecionei agora somente a área, o intervalo da coluna B, da coluna vendedor. Perfeito, o que eu vou fazer agora? Olha só, vou fechar o meu teclado e eu vou vir aqui, ó, página inicial. Na minha faixa de opções lá no canto direito, eu vou utilizar a ferramenta localizar e selecionar, ir para especial. Vou selecionar aqui, ó, em branco e vou dar um OK. O que o Excel vai fazer? O Excel vai selecionar somente as células que estão vazias, ou seja, sem nenhuma informação. Então vou dar OK e olha só, ele selecionou as células que estão vazias. Agora, para que a fórmula caia, né, seja despejada nessas células vazias, basta apenas eu apertar a tecla Enter. E aí o Excel despejou aqui a fórmula que eu tinha copiado da célula B3. Perfeito? Só uma dica, você pode acionar esse mesmo caminho aqui, apertando Ctrl G e vindo aqui, ó, na opção especial, mesma janela, ou apertando F5 e vindo aqui em especial.